Quem não tem medo de Marc Marquez? É louco? Esse é o assunto de hoje, aqui no Grande Prêmio. Marc Marquez tem um histórico na MotoGP e tem uma certa reputação. Diz a prudência que, é bom ter medo de Marc Marquez. Afinal, são 6 títulos mundiais, um histórico para lá de vitorioso. Então, sim, é bom ter medo de Marc Marquez. Afinal, ele conquistou esse direito. A performance na pista, o desempenho, tudo aquilo que ele fez na categoria, mostram que sim, ele é um cara a ser temido. O poderio de Marc Marquez, o desempenho de Marc Marquez, aquilo que a gente sabe sobre Marc Marquez, mostra que ele é sempre um cara a ser temido. Os últimos anos talvez tenham tirado um pouco esse medo que as pessoas tinham dele. Hoje ele não é o lobo mau da MotoGP. Hoje talvez ninguém olhe para ele com aquele medo de outrora. Mas isso não é porque ele perdeu o talento, não é porque ele perdeu a capacidade, não é por nada disso. É porque os últimos 3 anos foram muito difíceis para ele. Nos últimos 3 anos, o Marc Marquez sofreu pra caramba, Nos últimos 3 anos, ele passou por muitas dificuldades físicas, tudo por causa daquela fratura que ele sofreu na abertura da temporada 2020. Para quem não lembra, ele quebrou o braço direito, num acidente, ele caiu, a moto bateu no braço dele, ele teve uma fratura. Daí ele tentou voltar rápido demais, teve que passar por uma cirurgia, passou por uma segunda cirurgia, e aí em 2022 ele fez a 4ª cirurgia, agora para tentar voltar a competir dentro da capacidade total dele, porque ele ainda não tinha um braço que tivesse completamente recuperado. Então a tentativa é que Marc Marquez volte a ser aquele Marc Marquez que a gente conhecia. Então por que a gente está falando sobre esse assunto? Ser um louco ou não ser um louco por não temer Marc Marquez? Porque Gigi Dall'Igna, o chefe da Ducati Corse, que é a divisão esportiva da Ducati, deu uma entrevista ao diário espanhol Marca, e a frase dele foi: "Como posso dizer que Marc Marquez não dá medo? Marc demonstrou ser alguém que tem a determinação, a força, um estilo de pilotagem que deve causar medo. Alguém que não tenha medo de Marc Marquez é só um louco." E é verdade, o Gigi tá certo. Qualquer um que diga que não tem medo do Marc Marquez é completamente maluco. Só que na situação da Ducati, não é exatamente assim. A Ducati hoje tem uma condição na MotoGP que ela pode se dar o luxo de não ter medo do Marc Marquez. Ela não precisa ter medo, mas ela precisa ter respeito. Ela precisa saber quem é Marc Marquez, ela precisa reconhecer a força de Marc Marquez, mas ela também precisa ter a consciência de que, pera lá, Eu tenho uma baita moto, eu tenho um elenco de pilotos muito, muito bom, e eu posso assumir que, eu não preciso ter medo desse cara, eu não preciso olhar pra ele com pavor, eu não preciso olhar pra ele e pensar que, esse cara pode me botar num jejum de 15 anos de novo. Porque, na verdade, talvez ele não possa, Talvez o Marc Marquez, em sua plena forma, talvez ele não possa colocar a Honda, a Ducati em problemas de novo, porque a Honda não tá na plena forma. A Honda hoje precisa fazer o que o Marquez fez nos últimos anos, Enquanto o Marquez estava ali tentando buscar a recuperação dele, a Honda tinha que fazer a mesma coisa. E talvez a Honda não tenha conseguido, Pelo que a gente viu no teste coletivo ali de Valência, logo depois do fim da temporada, o Marquez terminou insatisfeito, terminou dizendo que com aquela moto não dá para brigar pelo título. Então, ele hoje não tem a ferramenta para poder brigar com a Ducati. Então, acho que a Ducati pode olhar para ele com um certo respeito, mas sem medo, Não precisa ter medo do Marc Marquez, não a Ducati. Acho que os outros podem olhar para ele e falar assim: ai, caramba, nossa, ele voltou, que problema para mim. Não a Ducati. Se a Ducati conseguir chegar em 2023 com o mesmo nível de performance, a mesma superioridade que ela tinha em relação aos outros, ela é a última pessoa, a última construtora que vai precisar se preocupar com o Marc Marquez, porque ela tem todas as ferramentas na mão. Ela vai para 2023 com um time muito forte, porque ela tem o campeão e o 3º colocado, que vocês estão vendo aqui, esse vídeo aqui, esse curtinho. Eu tô falando que é um luxo ela ter esses pilotos, o campeão e o 3º colocado, mas vai ser também uma dor de cabeça, porque vai mudar um pouco a dinâmica interna da equipe.
Ela tinha um Jack Miller que estava ali confortável nessa dinâmica de sou o terceiro piloto, o segundo piloto. E agora ela tem um cara que saiu do terceiro lugar no campeonato, mas que quer o título. Então muda um pouco essa história do campeonato, muda um pouco essa história da dinâmica interna da equipe, porque ela vai ter um cara que está faminto pelo título, que está faminto por ir mais longe, e um Pecco que vai defender o campeonato, que vai tentar defender a coroa. Então a Ducati vai se ver numa situação diferente, numa situação que ela não se via há muito tempo, porque ela não sabe mais como é defender um título desde 2008. Então a dinâmica vai ser diferente para a Ducati. Faz sentido olhar com medo para o Marc Marquez pelo currículo dele, né? O currículo do Marc Marquez impõe respeito. O currículo do Marc Marquez é aquela coisa que você fala, nossa, olha esse cara, olha o que ele já fez, olha quem é esse cara. Mas ao mesmo tempo, a Ducati não precisa ter medo, porque ela já fez o suficiente para olhar para si mesma e falar assim, nossa, olha como eu sou boa, olha como eu sou fantástica. A Ducati tem isso, ela construiu essa história nos últimos anos. Demorou um pouco para ela conseguir tirar da fila, né, o Mundial de Pilotos, mas ela nos últimos anos tinha uma baita moto. Ela nos últimos anos construiu uma Desmosedict, que é a melhor moto do grid. Faltava ela, né, aparar algumas rebarbas ali para conseguir ter o melhor pacote, o melhor tudo, né, ter o melhor piloto, ter o melhor tudo. O Pecco é o melhor piloto no MotoGP? Ainda não. Ele mesmo disse que ele acha que o Quartararo era mais completo do que ele no fim da temporada passada. A própria Ducati reconhece que ele precisa melhorar algumas coisinhas nele. E é verdade, ele errou muito no começo de 2022. Mas, né, ele tá indo para um novo ano como campeão, então ele também vai saber o que ele precisa melhorar para fazer um ano mais forte. Então a Ducati tem um conjunto muito forte. Seria uma tremenda bobagem olhar para o Marc Marquez e desconsiderar Marc Marquez. Falar assim, não, olha esse cara aí, esquece. Mas ao mesmo tempo, não precisa de medo. Você tem que ter respeito por ele e por todos os outros. Você tem que respeitar a Yamaha, que está numa situação um pouco mais difícil ali com a questão do motor, mas que se conseguir um pouquinho mais de potência, o Quartararo ficou muito perto, né? Não era uma diferença tão grande assim. Então, se conseguir um pouco mais de potência, é uma ameaça. A Aprilia cresceu demais, então tem que ficar de olho. A KTM está trabalhando com a Red Bull, né, com a equipe da Red Bull na Fórmula 1 para tentar desenvolver um pouco a moto na parte de aerodinâmica, que é uma coisa que a Ducati faz magistralmente bem. Então, se ela conseguir algum avanço nesse sentido com essa parceria com o pessoal da Red Bull, já é alguma coisa ali também para ficar com as anteninhas pro alto. Então, ela tem que ter respeito por todo o resto. Mas medo, acho que não precisa não. E vocês? Me conta aí. A Ducati tem razão para ter medo de Marc Marquez? Ou só uma boa dose de respeito já é o suficiente? Me conta aí e a gente se vê numa próxima. E feliz 2023 para vocês. Até mais!